Oi, gente, eu tô aqui de novo para mais um episódio da série Make, Arte e um pouquinho de História. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o expressionismo e o porquê ele se tornou um dos grandes movimentos do modernismo. Então, gente, como vocês puderam perceber, eu já vim com a pele pronta já. Eu cobri a sobrancelha, porque hoje eu vou trazer uma maquiagem um pouco mais diferente. E como a gente tá falando do expressionismo, que foi um movimento tão forte e tão significativo, hoje eu vou criar uma maquiagem um pouco mais trabalhada. Então, o que foi o expressionismo? O expressionismo ele começou ali por volta do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX. E para entender um pouco melhor o que foi o expressionismo, a gente tem que entender todo o contexto social que estava acontecendo na Europa. Como eu falei no episódio passado, o Art Nouveau estava trazendo um aspecto muito de felicidade para as pessoas. E o expressionismo, não que ele achasse isso errado, mas ele achava que lá dentro ainda existia alguma coisa que o ser humano precisasse expressar. Exatamente disso que vem o expressionismo. Então, para expressar essa vontade tão interior de cada ser humano, o expressionismo começou a usar cores extremamente fortes e não só cores vivas, mas cores muito pigmentadas. E a gente tem hoje como referência uma das maiores obras do expressionismo, que é aquele quadro do Edward Munch, que chama O Grito, que ele retrata exatamente aquilo que existe dentro do ser humano. Por fora parece estar tudo lindo, maravilhoso, só que por dentro existe aquela vontade de agarrar o travesseiro e gritar sem parar. Então esse movimento ele foi extremamente importante para mostrar para as pessoas que dentro delas ainda existia esse grito que elas precisavam dar, existia dentro delas essa vontade de fugir bastante dessa realidade que tinha na Europa, porque era uma realidade extremamente difícil que estava acontecendo lá. Então as pessoas precisavam de uma maneira para extravasar. E o expressionismo não ficou só nas artes pintadas, como por exemplo quadros, gravuras e outras coisas. O expressionismo é muito conhecido também pelo cinema. Um dos filmes mais icônicos ainda hoje é o filme do Murnau, que é o do Nosferatu, que fazendo um review bem rápido, é ali a história do Conde Drácula. Então a gente pode perceber nesse filme também que as cores são extremamente escuras. Tudo bem que ainda o cinema era em preto e branco, mas a gente pode perceber que as tonalidades de preto e branco são extremamente escuras. Então passa aquele ar de melancolia, de tristeza, de e realmente não mostra a realidade propriamente dita, o que é real de verdade, porque o expressionismo tentava trazer essa quebra no que era real, realmente, e começou a trazer um pouco mais do âmago das pessoas, o que tinha ali dentro que ninguém nunca falava, que ninguém nunca tocava no assunto, mas existia ali no interior de todo mundo. E não só de o Murnau, que ficou muito famoso na Alemanha, o Munch. O expressionismo também trouxe diversas pessoas que foram extremamente relevantes, como por exemplo o Kandinsky, que é exatamente quem está me inspirando muito para fazer essa maquiagem. Uma das coisas que era representada muito no expressionismo era a forma humana, totalmente desfigurada, fugindo muito da realidade. Mas o Kandinsky também foi um artista expressionista, só que ele não retratava muito figuras humanas, ele retratava muito o que estava passando na cabeça dele na hora e ele simplesmente pintava. Que era essa a ideia do expressionismo, que era expressar tudo aquilo que estava dentro de você. Então ele usa muitas linhas, muitas formas, muitas cores e muito degradê entre as cores. Um dos pintores do expressionismo também extremamente famoso é Van Gogh, que a gente pode perceber então em Noite Estrelada também, que é um quadro extremamente icônico.
aquilo ali não parece real, mas ele, de maneira ou outra, ele representa a realidade. Mas não extremamente fiel aos detalhes, como a gente pode pegar, por exemplo, o Renascimento, que tentava recriar as formas humanas extremamente claras, extremamente semelhantes ao que era o corpo humano. Mas aí a gente chega com o expressionismo deturpando totalmente o que era a forma do corpo humano e realmente trazendo aquela metáfora do que está acontecendo. No quadro O Grito, rolando todo aquele desespero, aquele medo, porque o quadro também é pintado representando o pôr do sol, então a gente tem cores muito vermelhas, alaranjadas, e ele, o personagem central, gritando. E esse quadro Grito é tão icônico que o filme Pânico, que é basicamente o Grey's Anatomy dos filmes, ele é baseado no Grito. A máscara do Pânico é baseada na máscara, não na máscara, mas na feição que existe ali no quadro do Grito. Então a gente começa a ver ali que o expressionismo trouxe uma ideia de que a arte não tinha regras. Ela não precisava necessariamente expressar exatamente a realidade, ela não precisava ser fiel ao que a gente realmente vê com os nossos olhos. Ela simplesmente precisava ser sentida. E não dizendo que ser fiel à realidade era ruim. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma Mona Lisa e o quadro Grito, os dois passam sensações completamente diferentes, mas o Grito ele passa aquela dor interior, aquele grito que vem de dentro e transparece todo ali na obra. E como eu disse que o expressionismo ele retratava aquela amargura, aquela solidão interna, a gente pode pegar, por exemplo, Pollock, que é um artista super recente, que traz um pouco do expressionismo nas obras. Ele era uma pessoa extremamente sozinha que usava a arte para se expressar, para falar aquilo que ele não conseguia. E a gente realmente consegue entender, olhando as obras dele, a confusão que existia ali dentro, aquela dor, a solidão de não ter ninguém para falar e você começar a ficar confuso. Então o expressionismo já vem desde lá do começo do século XIX, falando e mostrando para o mundo que ninguém precisa se encaixar nessa caixinha social que as pessoas criaram. Dentro de você existe um mundo inteiro novo que só você conhece e que só você pode descobrir e se expressar. Expressa aquilo que existe dentro de você, não precisa ficar se guardando dentro dessa caixinha social que a maioria criou pra você ter que se adequar a eles. Você não precisa se adequar a ninguém.